Então, dando sequência aqui, eu queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos, no capítulo 2, para darmos sequência na nossa exposição e estudo, verso a verso, capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Romanos, né? É uma epístola muito importante em todos os tempos e como eu não vivi em todos os tempos, em especial para este que eu vivo, nós vivemos porque muitas doutrinas falsas, não é? Muitas informações equivocadas, muitas tentativas de acomodação de coisas dentro da igreja, para que a igreja se amolde a esse mundo, têm sido levantadas, né? Então, essa é uma carta, um tratado teológico extenso, muito importante. E no capítulo 2, a continuidade de um assunto que o apóstolo Paulo tem início ali no capítulo 1, a partir do verso 18, né? Então, lá no segundo capítulo, verso 1, a palavra diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Até aqui no verso 5, irmãos. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 1, ali no verso 18, ele começa a delimitar 3 grandes grupos de pessoas, não é? Nos quais, certamente, em algum deles, nós nos encontrávamos e pode ser que nos encontremos ainda hoje, não é? Essa é uma questão bastante importante para se observar. O apóstolo Paulo, ele trata, então, de um primeiro grupo, capítulo 1, verso 18, não é? Que se chama esse grupo, é o grupo lá no verso 18, portanto a ira de Deus é revelada do céu pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então o primeiro grupo aqui de pessoas é o grupo dos ímpios. E quando nós falamos ímpios, não é? É todo aquele que não está, de alguma maneira, né, relacionado à igreja ou vinculado, de alguma forma, àquilo que é moralmente correto. Então, o ímpio é uma declaração de imoralidade. Então, não tem moral, é imoral. Nesse aqui aspecto, a primeira observação que faz aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, é acerca da supressão da verdade. Então, estes, os ímpios, não é? Eles suprimem a verdade da existência de Deus. Se você observar o discurso de muitos políticos, e aqui nenhuma questão partidária, mas em especial os esquerdistas, não é? Por conta da base da sua ideologia, você vai encontrar muitos deles, não é? Fazendo afirmações ou piadas, não é? Como o próprio presidente atual aí faz, às vezes, de que nem Jesus faz tal coisa, não é? Ou ele é a alma mais pura, não é, desse mundo, mais homem mais honesto, eu não lembro, a alma mais honesta, alguma coisa assim. Ou como aquele que já foi deputado, o senhor John Willis, né? Aquela pessoa que em vários momentos fez duros ataques ao cristianismo, dizendo, por exemplo, não é, que se ele tivesse uma arma ele matava os pastores, rasga a Bíblia, esse tipo de coisas ofensivas, não é? Independente de ideologia, partido ou qualquer coisa.
O que se trata isso? É gente que, como Nietzsche, não é, entende que Deus está morto, Deus não existe, não tem essa entidade divina que regula todas as coisas e, portanto, se não tem, não é a moralidade relativa. Não segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo o que eu acho que está bom, né? Nos meus padrões ou no padrão do meu grupo. Quem são estes? Os ímpios, né? Porque eles suprimem a verdade da existência de Deus. Mesmo tendo tudo à vista, afirmam que Deus não existe. Isso é bem presente nos dias de hoje. Então, quem pratica atos, não é, indecentes e imorais, que na continuidade deste capítulo, não é, dos versos 18 em diante, nós vamos ver sobre as impurezas, não é, a troca, inclusive, do seu desejo natural por aquilo que não é natural. Muitas pessoas dizem por aí que determinados tipos de relacionamento, não é, em especial aí os homossexuais, aliás, isso é um outro tipo de amor, que isso é natural. Não é natural. Não foi feito assim. Não tem naturalidade nisso. Isso é forçado, né? É criado. E aí a coisa toda parte de onde? Parte da supressão da verdade de que Deus existe, de que existe não só o Criador, mas ele exerce o seu domínio e a sua autoridade. Esse é o primeiro grupo. E para que Paulo está trazendo, não é, essa delimitação desse primeiro grupo? Para dizer que este grupo não só está, não é, em pecado, mas há condenação sobre o pecado, há juízo sendo aplicado sobre esse pecado, não é? Então, a primeira tratativa desse grupo e dos seguintes é uma questão chamada universalidade do pecado. Ou seja, todos pecaram. E hoje nós vamos encontrar base para isso. Não é? No próximo capítulo do que nós estamos estudando, que é o 3, o apóstolo Paulo trata desse assunto, e eu queria que os irmãos virassem aí uma página, no capítulo 3, o verso 23, só para que a gente entenda, não é? Aonde o apóstolo está direcionando o pensamento das pessoas através do seu escrito. No capítulo 3, o verso 23, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é colocar aqui a base comum para todos os seres humanos, todos que são nascidos de mulher, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a universalidade, ela está no pecado, não em outras coisas. Não é como alguém, por exemplo, no capítulo 2, como nós começamos a ler, né, dos versos de 1 a 5, qual que é o segundo grupo que o apóstolo Paulo apresenta aqui? O segundo grupo é o grupo dos moralistas, aqueles que dizem o que é certo e o que é errado, aqueles que apontam, não é? E como pessoas que observam, não é, o erro dos outros, se colocam no papel do juiz. Geralmente esses são os moralistas, né? Você já ouviu o crente conversando, falando sobre algum bandido, por exemplo, né? Eventualmente você pode ouvir, isso mesmo, tem que matar mesmo, é tudo bandido, né? O que ele está fazendo ali? Ele está atribuindo juízo por conta do pecado daquela pessoa. É um moralista, porque ele está dizendo o que é o certo e o que é o errado, né? Aquilo que ele faz é o certo e aquilo que aquela outra pessoa fez é o errado. Então, o moralismo suscita, não é, na pessoa, de tanto observar os demais, suscita um sentimento de superioridade, como se ele estivesse acima dos demais, e por isso estar acima, ele está bem. Na cabeça dele, eu não sou um ímpio, porque eu tenho o meu padrão aqui, eu sei o que é certo, e eu sei o que é errado, eu faço o que é certo, e essas pessoas que fazem errado, elas têm mesmo que ser punidas, todas elas devem ser punidas. O que é isso? É o resultado da moralidade, né? E aí esse moralista, ele começa, como diz aí o verso primeiro, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Do mesmo jeito que o primeiro grupo dos ímpios, o apóstolo Paulo também diz que este é indesculpável, não é? Como ele vai trabalhar isso lá no verso 20, o final do verso 20,
do capítulo 1, olha só, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, os ímpios não têm desculpa, assim como esses moralistas também não têm. Por quê? Porque eles atribuem julgamento, mas eles que fazem o julgamento praticam as mesmas coisas das quais eles estão acusando. Em outras palavras, é mais ou menos como se lembrar de como foi aquele episódio, o animalzinho que o homem tinha, e ele era um sujeito rico, tinha tudo. O que é que o Davi faz? Né? Davi, ele, na hora, ele fala, essa pessoa tem que morrer. Então, o senso moral da pessoa está bem aguçado, está certíssimo. O julgamento, entre aspas, aplicado ali pelo uma lógica e um padrão dentro dos princípios e beleza. Aí, indo. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Aqui está cortando, tem hora. Tem hora que corta. Tem hora que corta? Deixa eu pedir para o pessoal sair da internet aqui. Só um minutinho, irmãos. Tem hora que trava. Pera só. Você fica congelado. Mas o áudio está saindo ou só a imagem que trava? E para também. Verdade, é verdade. Deixa eu pedir aqui para o pessoal deixar a internet livre aqui. Vamos lá. Se não melhorar, eu entro pelo celular, pela internet do celular, para ver se melhora. Os irmãos me ouvem agora? Então tá bom. Qualquer coisa, se parar de ouvir, é só levantar a mão aí, que eu já entendi o que é. Então, meus irmãos, o rei, desculpe, o rei Davi, ele está lá no seu padrão moral, com tudo em dia. Ele faz a leitura da situação, ele julga aquele homem, segundo os relatos de Natã, e identifica que aquele homem tinha que morrer. Pena capital para esse homem. Que absurdo. O cara tinha tudo e foi pegar a única que aquele outro tinha. Lamentável uma coisa dessa. E aí Natã vira para ele e fala, exatamente, você está certíssimo. Você só esqueceu de uma coisa, Davi, esse homem é você. E aí os olhos dele se abrem e falam, uau, né? Ele cai com o rosto em terra e ali ele pede perdão a Deus e tudo mais, né? Tá todo mundo olhando com uma cara esquisita, vocês estão me ouvindo aí, né? Então tá bom. Se tiver ruim aí, eu já tento fazer a troca aqui. Tá bom, né? Tá normal, sim, senhor. Então, é esse o princípio da moralidade. É afiado no julgamento, mas é retardatário na aplicação na sua própria vida. Então, é o que ele diz no verso 1 do capítulo 2. Você que julga os outros é indesculpável. Não tem desculpa para você. E quando o apóstolo Paulo diz que não tem desculpa, quer dizer, não tem argumentação, não tem porta de saída. Está condenado. Então, aquele moralista que olha para os outros e diz, esse cara merece o inferno. E ele mesmo não, porque eu faço tudo certinho. Né? Eu sigo o beabá aqui direitinho. Então, essa pessoa, diz o apóstolo Paulo, é indesculpável. Esse é o segundo grupo que o apóstolo Paulo apresenta. O primeiro é dos ímpios e o segundo agora são dos moralistas. E aí ele vai dizendo, não é? No verso 3, assim quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus? Quer dizer, o cara condena aquele que rouba, aquele que furta, mas ele mesmo, no seu trabalho, ele rouba tempo produtivo da empresa, porque ele fica dormindo no banheiro, porque ele fica enrolando no cafezinho, ele fica conversando 3 horas uma coisa que não precisa, só para tomar tempo. O que ele está fazendo? Ele está roubando, não é? Só que são maneiras diferentes de roubar. E na cabeça do legalista, do moralista, não, pera lá, não estou roubando ninguém, não levantei arma para ninguém.
Eu não subtraí nada de ninguém. Só que o que ele está fazendo é a mesma coisa, travestida de uma coisa, entre aspas, legal. Então, é esse o princípio que o apóstolo Paulo está trazendo. Em outras palavras, mais ou menos como se diz lá no interior. O que ele está fazendo? O apóstolo Paulo está cercando o franguinho. Então, ele não está deixando saída para o frango. Não está deixando ninguém escapar. Primeiro os ímpios, porque suprimiram a verdade de Deus pela sua impureza, por sua imoralidade. E hoje já vivem no juízo que Deus já aplica para esses. É o que nós vimos dos versos 18 em diante, até o fim do capítulo 1. Agora, para os moralistas, da mesma forma, não tem desculpa. Não tem porta dos fundos, não é? Inclusive o porta dos fundos, que é uma vergonha, né? E fala mal, tem muito crente que assiste isso e acha isso muito legal. Pula os que falam de Jesus, pula os que falam da religião e acha muito legal. A fonte suja é a mesma, viu, irmão? Só para lembrar. Então, não tem porta dos fundos para isso. Nem as portas dos fundos têm porta dos fundos. Está todo mundo englobado nisso. Capítulo 3, verso 23 que nós lemos. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo é abrangendo a humanidade. Então, ele continua dizendo aqui, né? Sobre os moralistas, você acha que você vai escapar do juízo de Deus, sendo que você faz a mesma coisa? Então a sua condenação está correta no teu julgamento. O que não está correto é você, que faz o mesmo, aplicar o juízo. É isso. E aí no verso 4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da sua tolerância e da sua paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E aqui o verso 4 e o verso 5, né? São versos que vão agora falar do abuso, de pessoas que abusam, não é? Da graça. Gente que anda no limite da coisa, não é? Espremendo ao máximo. Sabe aquela criança que testa a paciência dos pais e vai vendo até onde vai, até onde o pai perde a linha e dá uma chinelada, não é? E ela vai testando e vai empurrando. Tem gente que anda nos limiares. Estes aqui estão fora dos limiares. Abusam da graça. E o apóstolo fala, não é? Ou você despreza, não é? As riquezas da bondade de Deus, a graça que dá tempo ao arrependimento. Há 2 ou 3 finais de semana atrás, falávamos sobre Jonas, não é? E o tempo que Deus deu aos ninivitas para que eles, não é? Refletissem e seguissem para o arrependimento, senão seriam destruídos. Da mesma maneira, aqui nós lemos na ocasião, acho que na semana retrasada, nós lemos a primeira de Pedro, no capítulo 3, onde Pedro vai falar ali a partir do verso 18, sobre o tempo e o período da paciência de Deus, enquanto Noé construía a arca, não é? Então isso é um abuso da graça, abusam da graça e são pródigos, não é? Desperdiçam esse tempo da graça e não se arrependem. Então, aos moralistas, não é? A esses legalistas que apontam os dedos, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, vocês estão esquecendo que esse tempo é o tempo que Deus usa, não é? Para demonstrar e dar espaço para reflexão. Então, você faz a mesma coisa e julga. Um outro exemplo do moralista, você deve se lembrar daquele episódio em que Jesus está assentado, e a Bíblia diz que ele está registrando no chão com o seu dedo, né? Escrevendo na areia ali, e aí um grupo de pessoas trazem uma mulher, não é? E essa mulher, ela foi pega em ato de adultério, em flagrante de ato de adultério, e eles chegam até Jesus e põem ela diante dele e falam, mestre, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, porque ela foi pega em flagrante. Então é morte, é pena capital, não é? Olha aí a moralidade. Pegou ali a lei, pegou os preceitos e está afiado, não é? E está ali já com o julgamento pronto. Então nós viemos aqui para executar. E estão todos, inclusive, não é? Com pedras nas mãos, que era, obviamente, para execução daquela mulher. Bom, a resposta de Jesus, ela é muito simples e bastante em linha aqui o apóstolo Paulo, exatamente com essa situação, quando o Senhor Jesus diz, olha, aquele, não é,
que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Essa afirmação que o Senhor Jesus faz, o que muitas pessoas às vezes não percebem na fala do Senhor Jesus, é que ele não negou a acusação e não negou qual foi o julgamento que aquela multidão trouxe, que aqueles homens trouxeram. O fato de Jesus não ter negado indica o quê? Que estava correto, aquela mulher de fato foi pega em adultério, em flagrante, e segundo a lei, ela deveria ser executada. Então as duas coisas estavam corretas. E aí vem o Senhor Jesus dizendo para eles exatamente o que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo para essas pessoas. Você que julga os outros é indesculpável, porque condena a si mesmo naquilo em que julga. Em outras palavras, como falávamos, aquele que não furta, mas enrola no seu trabalho e está roubando, da mesma maneira, para aqueles homens, o que o Senhor Jesus estava dizendo, não é? A quem não tem pecados, quem tem a ficha limpa, atire a primeira pedra. E você conhece o desenrolar da história, cada um deles, de maneira reflexiva, solta as suas pedras no chão, e um por um vão deixando aquele lugar, certamente envergonhados, não é? Porque foram ali impactados pela palavra e a autoridade do Senhor Jesus. Então, o que nós fazemos, muitos de nós, porque nós já fomos dos ímpios. Se você está em Cristo, você deixou essa condição e agora você é um nascido de novo. Mas nós já fomos ímpios. Mas alguns atos nossos, às vezes, são semelhantes a desses homens, dessas mulheres, desse grupo de pessoas. E muitos de nós também já foram ou são desses moralistas, apontadores de dedos, que acusam o defeito dos outros, não é? Com muita veemência, usam palavras contundentes, não é? E se esquecem, como disse o Senhor Jesus, olha, você está olhando o cisco no olho do teu irmão e não está percebendo a trave que está no seu, não é? Então, dessa maneira, vem agora o apóstolo Paulo dizendo que estes homens são indesculpáveis, porque eles estão desprezando, não é? A tolerância de Deus, a paciência de Deus, a riqueza da sua bondade, que é o tempo que o Senhor dá a todas essas pessoas para que elas encontrem o caminho do arrependimento, não é? Sendo que o juiz é um só, o justo juiz. E não é nenhum de nós que estamos aqui, tampouco esses homens ou qualquer ser humano. Por quê? O que o apóstolo Paulo está fazendo é cercando o grupo destes que são pecadores, condenados. E aí o verso 5, ele diz, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, porque você se acha superior aos demais. Note que as pessoas cauterizam seus olhos, como fez o rei Davi, de tanto olhar e apontar o erro dos outros, de tanto apontar as falhas e defeitos dos outros, é meio que natural da carne, não é? Trazer um sentimento e um pensamento de que você é superior, não é? De que você tem condições melhores do que os demais, como faziam ali, não é? Os fariseus e os judeus daquela época. Graças a Deus, não é que eu não nasci mulher, graças te dou, Senhor, porque eu não nasci um cobrador de impostos e coisas assim, porque se entendiam melhor do que os outros. E na história da humanidade, nós já vimos vários casos onde, quando um grupo de pessoas, uma etnia, uma nação se julga superior às demais, o estrago que isso causa dessa soberba, dessa estupidez generalizada, né? Então aqui o apóstolo Paulo está trazendo isso para a consciência, de maneira a cercar, não é, essas pessoas e submetendo isso ao julgamento e ao tribunal de Deus, porque Deus julga na verdade, de modo que as coisas que estão ocultas à vista de todos, inclusive a daquele que está cauterizado, à vista de Deus não está. Por isso ele diz ali, não é, no verso 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, é segundo a integridade de cada um, que só Deus tem essa régua que é capaz de medir, né? Então ele diz que para estes, verso 5, que continuam obstinados, teimosos, não é? Estes acumulam ira contra si mesmos
para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, não é? Você está achando que você está livre? Ele está dizendo para os legalistas, para os moralistas. Você está achando que você está livre? No dia do justo julgamento, você vai ter uma surpresa, né? É o que ele está dizendo. Então, aos primeiros, aos ímpios, ele está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. Você que se acha superior ao ímpio, você é igualzinho porque está julgando ele. Você julga ele por atos que você pratica da mesma forma. E vai lá, puf. Ah, mas eu nunca traí a minha esposa. Nunca pulei a cerca, nunca consumi, né, consumei um ato com uma mulher estranha, não é? Mas no pensamento, com fotos, com imagens, com isso, com aquilo, diz o Senhor Jesus, o Sermão da Montanha, que fez exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, não é? Então, o parâmetro está equivocado e o apóstolo Paulo agora coloca todo mundo junto. Então, qual é, recapitulando, o primeiro grupo? Os ímpios. Segundo grupo agora, esses moralistas. E na sequência, não é? Ele vai dizendo para esses moralistas, verso 6, porque Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Verso 8, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo o ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz a todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos moralistas, não é? Que haverá juízo, haverá castigo, não é? E isso é bastante interessante porque disse também o Senhor Jesus acerca disso, lá em Mateus, no capítulo 23, não é? Você deve se lembrar que os fariseus, né, os doutores da lei, toda essa corja, né, que eram ali as autoridades em Israel, não é, concentradas ali, na sua maioria, eram alvo de duras críticas, né? Eram alvo de dura crítica do Senhor Jesus. E no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, meu irmão, abra lá comigo, por favor. Nós vamos ver ali a partir do verso 23, Mateus 23. Oh. As folhinhas estão grudadas aqui, irmão. Mas não é porque não usa a Bíblia não, é que a Bíblia é nova. Estou partindo em autodefesa. Mas que alguém fale, pastor, fala dos outros, mas o senhor está com a Bíblia tudo com as folhinhas grudadas. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, olha aí a partir do verso 23, não é? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, que é o hipócrita, tá? Na dramaturgia é aquela máscara, né? Que tem uma representação, ou seja, parece uma coisa, mas não é, na verdade. É a hipocrisia, não é a falsidade. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Uau, que palavras. E se você continuar lendo aí, a chinelada continuou. Então, é a moralidade que faz a pessoa entender que ela, diante de Deus, está bem, porque ela fez por onde, não é? E aqui o apóstolo Paulo começa a tratar, no capítulo 2 aos Romanos, de que essas pessoas, né, estão acumulando ira contra si mesmos, não é? Porque Deus, verso 6, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aqui algumas pessoas vão falar, uau, agora o apóstolo Paulo está falando sobre obras. Então, a obra santifica alguém, a obra salva, melhor dizendo, não santifica, a obra salva alguém. Porque ele vai dizer, olha aí, verso 7, porque ele, Deus, né, dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ora, parece que a atribuição da vida eterna está para quem pratica o bem, sendo que aquele que é o egoísta ou que segue a injustiça, esse não tem vida eterna, mas tem condenação.
Não é? Muitas pessoas, lendo isso, vão, a partir daqui, não é, entender que o apóstolo Paulo está tratando de obras, tendo a salvação dependente de obras, e é óbvio que não. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está conceituando, não é, a característica destes que são os moralistas. Acham que por fazerem o bem, não é, eles vão e estão diante de Deus, não é, está tudo certinho, porque eles praticam tudo o que precisa praticar, não fazem o que é errado e ainda acusam. Eles são responsáveis por acusar. Eles levantam o dedo e falam, ó, identifiquei mais um aqui, ó, fazendo impiedade aqui, como se precisasse, né, uma ajuda a Deus para a identificação dessas pessoas. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é através dessas obras que se identifica o padrão do moralista. Não é? Não que as obras vão trazer salvação para essas pessoas, porque as obras, elas são fruto, não é, daquele que nasceu de novo, e são produzidas não por eles, mas pelo Espírito que neles agora habita, como vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10, onde o apóstolo Paulo, também autor da epístola, não é, vai dizer o seguinte, que nós somos criados em Cristo Jesus, feitura de suas mãos, criados em Cristo, para o exercício das boas obras que de antemão ele preparou para que nela andássemos. Então, as boas obras não são nossas, mas são para aqueles que nasceram de novo e que Deus preparou para que esses nelas andassem. Então, aqui não há uma atribuição às obras, e quem trata isso também é Tiago, não é? Na sua epístola, onde ele vai tratar sobre a fé sem obras, não é? Sendo uma fé morta, uma fé que não é verdadeira, por isso morta. E a fé, na verdade, ela é evidenciada pelas obras. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Não para que alguém se levante e diga, uau, está aqui dando a salvação por mérito, né? O mérito é todinho de Cristo. É que ele está acentuando para essas pessoas, dizendo, olha, você não acha que se tivesse tudo bem, você estava salvo? O problema é que você não está. Porque você, não é, pratica as mesmas coisas de quem você julga. Ele está pontuando aqui essas pessoas, não é? E aí ele diz no verso 11, pois em Deus não há parcialidade, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí vem o terceiro grupo, que começa a partir do verso 12. Esse terceiro grupo, depois dos ímpios e depois dos moralistas, agora vem os religiosos, não é? Por isso eu comentei que um dos três aí, né, você já esteve e talvez ainda esteja, não é? E sobre isso a gente tem que, não é, buscar em Deus arrependimento e mudança de atitude. E aí vem os religiosos, verso 12, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Bom, quando a gente lê esse versículo, principalmente o 13, leia aí comigo de novo. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Não dá a impressão, lendo, que é possível que alguém cumpra a lei na sua integralidade? Porque ele está dizendo, olha, é só quem obedece à lei, não é, que vai ser declarado justo. Esse que obedece à lei vai ser declarado justo. Não parece que ele está dizendo que é possível? O que ele está dizendo agora é que para esses, os religiosos, porque eles julgam que estão em conformidade com a lei, eles não conseguem fazer integralmente o cumprimento da lei. Naqueles que são visíveis, não é? Como não furtar, não matar, não é? Essas coisas, bom, ninguém me pegou no flagra em roubo, ninguém me pegou matando ninguém me pegou em ato efetivo de adultério. Mas tem no decálogo aquele que fala sobre a cobiça, não é? Inclusive nessa mesma epístola, lá nos idos do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai de novo voltar neste, e dizendo que não fosse este, diante de todos os demais, ele entenderia que estava
como um bom religioso que ele era, um fariseu dos fariseus, como ele mesmo se autodenominou, não é? Que está tudo em ordem. Agora, este, que é a cobiça, é intangível, né? É uma coisa que nós não temos condições de olhar e pôr uma métrica. Eu e você não, mas Deus tem. E neste, meu irmão, não há escapatória. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que para esses, os religiosos, que é o terceiro grupo, não é? Eles estão no mesmo balaio que os ímpios, que tanto criticam, que os moralistas, que eventualmente podem ser também religiosos ou alvo de crítica dos religiosos, e agora os religiosos, que cumprem atividades por tabela, e a sua confiança não está em Deus, mas a sua confiança está no exercício das suas atividades, porque eu fiz tudo direitinho. Se eu não tivesse feito tudo direitinho, meu Deus, mas como eu fiz tudo direitinho? Opa, eu estou bem. Aí você pode dizer, puxa vida, pastor, como é que alguém pensa um negócio desse, né? Que coisa surreal. Meu irmão, eu tenho certeza que você já se pegou no seguinte pensamento. De repente, alguma coisa aconteceu com você. Você não estava esperando, você ficou surpreso, e é algo muito ruim, muito duro, muito difícil, e você olhou e falou, puxa vida, Deus, justo comigo? Logo eu, que sou teu filho? Logo eu que vou à igreja todo dia, logo eu que sou pastor, logo eu que dou aula de não sei o quê, logo eu que faço não sei o quê, logo eu, justo eu. Você já se sentiu injustiçado com alguma coisa que aconteceu, como se Deus não tivesse? Se você for sincero no seu coração, eu tenho certeza que você vai encontrar um momento, ou vários momentos como esse. Eu tenho vários na minha lista. Não é? E o que é esse sentimento de justo comigo? É como se a gente olhasse para a igreja e falasse, tem um fulano que quase não vai ao culto, fica por aí nos bares bebendo e tudo mais, mas eu, que dedico a minha vida à pregação do evangelho, justo comigo? Que sentimento que é esse? E não a religiosidade que indica que a sua confiança não está em Deus, está que você tem feito as coisas direitinho, você tem sido um bom filhinho, você tem feito, não é, o beabá e seguido religiosamente. Então, esse é o religioso. Os fariseus que o Senhor Jesus estava ali, não é, tentando a chinelada lá no capítulo 23 de Mateus, como, por exemplo, ele diz no verso 24, né? Eu acho que você já fechou ali o evangelho, mas eu estou com ele aberto aqui, não precisa voltar lá. Mas o verso 24 ele diz assim, olha, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Exatamente o tema da cobiça que o apóstolo Paulo vai dizer, falar, rapaz, se não fosse este, exatamente este da cobiça, puxa vida, esse pegou. Porque no resto, em tese, na visão do religioso, né, eu estou em dia. Eu tenho direito a ir para o céu, porque eu faço tudo direitinho. Eu dou o dízimo. Aí vem o legalista e o religioso. Se não dizima, acontece alguma coisa, porque não dizimou. Veio o gafanhoto e devorou tudo. É o gafanhoto devorador, porque você não deu o dízimo. Aí aconteceu alguma coisa, uma doença, alguma enfermidade, é igualzinho o pensamento daqueles discípulos que perguntaram para Jesus, mestre, quem foi que pecou? Foi o pai? Ou foi ele mesmo? Quem que pecou para que ele nascesse dessa maneira? Cego de nascença. Ora, qual foi a resposta do Senhor Jesus, irmão? Nenhum e nem outro. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Propósito soberano. Lembra que nós falamos sobre a soberania implícita aqui em todo o contexto dessa epístola? Então as pessoas têm esse padrão vinculado àquilo que faz e que faz certo, como se estivessem ali, não é? Justos e em cumprimento da lei. Você deve se lembrar também daquele jovem rico que tem tantas lições naquele diálogo, naquela experiência, porque aos olhos de todas as pessoas, talvez, aquele homem seria o homem ideal. Talvez todo pastor quisesse ter um membro daquele na igreja. Um jovem, disposição para o trabalho, rico, porque vai dar um dízimo gordinho, né? Aleluia! Aí aquele homem é um homem influente na sociedade, porque ele é rico, ele tem contatos,
Não é todo mundo olha e fala, rapaz, é rico desse jeito porque Deus abençoa. É pobre porque Deus amaldiçoa. Tem doença porque está em pecado. Não tem doença é porque não está em pecado. Olha a lógica da coisa. Aí esse homem vira para Jesus e fala, mestre, como é que eu herdo a salvação, hein? Ele não veio perguntar porque ele estava com dúvida, mas ele veio perguntar para se autoproclamar ali diante de todos que ele está de acordo com tudo o que ele acredita. E por isso, o religioso, ele está, beleza. E aí Jesus disse para ele, falou, olha, você conhece a lei, véio. É só você seguir aí, não matar, não roubar, né? Honrar pai e mãe, você conhece aí a lei. E aí qual é a resposta dele? Uau, Senhor Jesus, então eu tenho então a salvação porque eu cumpro todos, desde a minha juventude. Eu sou aquele que o Senhor deve olhar para mim e falar assim, uau, que orgulho desse filho que eu tenho. Maravilha. E por isso eu sou rico desse jeito, abastado. E aí vem o Senhor Jesus e fala, então tá bom, tá te faltando uma coisa só. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você me segue. Bom, qual foi a resposta que ele deu? A Bíblia diz que ele ficou extremamente perturbado e ele recuou, porque ele tinha muitas posses, não é? A palavra diz que ele tinha tanta propriedade, tinha um amor, o coração dele estava lá, que ele não conseguiu cumprir o primeiro dos mandamentos, que é honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele amava a riqueza dele. E ele, na cabeça dele, está achando, não, eu estou 100%, eu estou em dia, porque eu cumpri isso desde a minha juventude, então eu estou salvo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é? No verso 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos dos homens, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. O verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei são gravadas no seu coração, e disso dão testemunha também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então agora o apóstolo Paulo está dizendo, ô religioso, você que pensa que você segue a lei direitinho, você que se julga superior a todos, você que pensa que pelo cumprimento e o exercício daquilo que você entende, né, que está em dia, Deus naquele dia há de julgar a todos. Então agora o apóstolo Paulo cercou todo mundo. Os ímpios, que é tudo quanto é não judeu que existe, todo mundo, e judeu inclusive. Os moralistas, e aí mais voltado talvez um discurso ao público judeu, e os religiosos, apontando principalmente no texto aqui aos romanos, né, aos judeus, por conta da guarda da lei. Né? Então aqui ele abrange todo mundo, não há quem escape. Por isso o verso 23 do capítulo 3, porque todos pecaram e foram destituídos da glória. Não sobrou um, não tem um. Está todo mundo no mesmo balaio. A notícia do capítulo 1, do capítulo 2 e até a entrada do 3, até o finalzinho do capítulo 3, é essa. É um discurso de que não tem esperança. Não tem esperança. Então, são todos indesculpáveis nas anotações aqui, aliás, nos relatos aqui do apóstolo Paulo. Então, qualquer um dos grupos citados aqui se encaixa, se enquadra qualquer pessoa. Madre Teresa de Calcutá, ela pode ter feito o bem que fosse, mas se ela não creu em Cristo, reconhecendo que ele morreu por ela, que ela necessitava de um salvador, porque por sua situação ela estava condenada, porque ela se enquadrava nesses 3 grupos aqui, qualquer um deles. Se ela não creu em Cristo e o recebeu, recebendo o presente gratuito de Deus, que é a vida e esse perdão, ela está aqui nesse bololô. Então, qual que é a grande questão que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, desde o capítulo 1, na conclusão aqui do verso 16, até onde estávamos aqui? E está todo mundo numa situação que não tem esperança. Não tem esperança se você não tem Cristo.
Então aqui ele está colocando a premissa básica para apresentar a esperança, que não vem dos homens, mas vem de Deus. Porque nas condições humanas está todo mundo perdido. Então aqui ele está setando, não é? Uma premissa básica. Não tem salvação para ninguém por sua própria conta, não tem por mérito, porque ninguém é capaz de cumprir a lei, não tem um moralista que se acha que faz as coisas porque ele julga o outro, mas faz a mesma coisa. Então está todo mundo na mesma condição. E ele está preparando esse entendimento para que agora, ao falar da salvação em Cristo, a pessoa possa perceber a condição que ela está. É mais ou menos o fato de que, se você não entende a sua condição de pecado, jamais você vai dar valor à obra de Cristo. Porque Cristo morreu lá na cruz. Isso aí, legal. Não é? Agora, quando você entende a condição de pecado que se está, não é? Aquele presente que Deus lhe deu em Cristo, esse presente, quando você entende, agora entendendo, você é capaz, não é, pelo seu próprio entendimento, de buscar o arrependimento, exatamente como fez com Davi e Natan, que nós já comentamos. Quando seus olhos se abriram pela resposta que Natan deu, aquele homem caiu com o rosto em terra e buscou com o coração arrependido, buscou a face de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui é setando exatamente como Natan trouxe aquele, não é, apontamento para o rei Davi. O apóstolo Paulo está trazendo isso agora para toda a humanidade. Ninguém está fora disso. E na continuidade aqui, nós vamos notar que ele dá uma ênfase agora, né, aos judeus, né, a partir do verso 17. Então, ele faz tudo isso para indicar o seguinte: agora que você entendeu que você está no pecado, né, em havendo arrependimento no teu coração, se descompacta, né, esse presente que Deus deu, se manifesta, não é, através da fé, a obra da graça de Deus, que é a justificação, a salvação, que são temas presentes aqui. No verso 17, olha só o que é que ele diz. Ora, você leva o nome de judeu e se apoia na lei, se orgulha de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Então Paulo agora ele pega estes que se julgam detentores do conhecimento e diz, ora, conhecimento, irmão, sem a prática, está cheio de coisas, mas não ensina a você mesmo. E isso é tão vergonhoso, porque eu me lembro de uma situação que eu fui dar uma puxada de orelha nas minhas crianças aqui, porque o quarto delas estava uma bagunça, tinha muita coisa no chão, não sei o quê. E aí aquele sermão, eu lembro, quando eu fui falando com os meus filhos, eu estava lembrando da minha mãe falando na minha orelha quando era a minha vez, no meu quarto. Que eu era meio bagunceiro, irmão. Eu confesso. Não sei se meu pai lembra, mas minha mãe, certeza que ela lembra. E aí, quando eu estava falando com as minhas crianças, eu lembrava da minha mãe, eu repetia as palavras da minha mãe. Você vai ver quando você crescer. E eu estava lá dando aquele sermão do Rafael, na Rebeca, e eu tinha o quarto do Rafael, tinha o quarto da Rebeca, e vinha o meu. E aí eu saí de lá, né? Pô, fiz minha função de pai, isso aí. Quando eu entrei no meu quarto, meu quarto estava assim, com coisa no chão, com tudo. Ou seja, você que se acha guia de cego, você é outro cego, é um cego guiando outro cego. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, então, verso 21, você ensina os outros, mas não ensina você mesmo? Você é muito bom de dar orientação para os outros, mas não vive o que você mesmo acredita e orienta, né? Então, por isso, porque diz aos outros, tem conhecimento e não aplica, este tem maior, não é, condenação do que os outros. Você deve se lembrar de Jesus dizendo, não é, num dos momentos do Evangelho, que ele diz, Cafarnaum, se em Sodoma tivesse tido, não é, os milagres que estão sendo feitos aqui, aquela cidade não teria sido destruída. Então ele estava dizendo que para aquele povo, para aquela geração que viu tudo aquilo e continuava não crendo, haveria uma condenação maior por conta do conhecimento. Então a verdade liberta, e a rejeição da verdade
é o estabelecimento da condenação pela condição que se tem. Então ele vem aqui no verso 21 e diz: você não é, ensina os outros e não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? E aí muita gente vai dizer: não, eu nunca fiz isso, nunca adulterei, não é? Se você olhou para alguma mulher, ou mulheres que olharam para algum homem, não é? E no coração tiveram um sentimento, um desejo, ali houve a prática do adultério, segundo o Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Não é? E sobre o furto nós falamos de alguns exemplos, não é? O cara que dorme no banheiro, do trabalho, aquele que furta, não é? De outras maneiras, subtrai, por exemplo, dos filhos, não é? O direito que eles têm pela palavra, de serem instruídos na palavra e no caminho de Deus. Mas o pai está lá no Netflix, está jogando bola, está fazendo qualquer coisa e não está cuidando do filho. Então você que fala para não furtar, você furta. Você diz, verso 22, que não se deve adulterar adultério. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E essa afirmação do apóstolo Paulo, lendo aqui até me arrepiou. Meu irmão, esses escândalos que existem entre os evangélicos, de desvio de dinheiro, de situações vexatórias, né? Verso 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quantas pessoas, não é? Tem piadas e brincadeiras, por exemplo, sobre pastor, né? Se você for no interior de São Paulo, lá em Cajubi, hoje a Cláudia não está aqui conosco, mas de todos os pastores da cidade de Cajubi, isso não sou eu a dizer, mas eu ouvi das pessoas de lá, só um homem era respeitado lá, só um pastor era respeitado, que era o pastor Jaime, que era o pastor da igreja, que eu fui substituí-lo, porque ele estava já, não é jubilado, e já é falecido, já descansa no braço do Pai. Porque os demais todos, nenhum honrava a palavra, já deram um cheque borrachudo, já fizeram um monte de coisa horrorosa, não é? E é o que está se fazendo? São os religiosos, falam, não é? Mas na hora da prática não exercitam. E aí vem o verso 24, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aí o verso 25. A circuncisão tem valor se você obedece a Deus, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Qual era a grande, não é, questão dos judeus? Olha só, esses incircuncisos, não é de quem que ele está falando? Desses ímpios, desses gentios, desses que não têm Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que um corte na carne, no prepúcio lá da carne, né, isso não é nada se você não obedece à lei. Olha, e qual que é a grande questão dos fariseus, não é? Eles dão o dízimo até da hortelã, do tronquinho lá, o galinho, esqueci o nome do negócio lá, do pezinho da hortelã, até daquilo eles contam e arrancam 10% certinho lá. Só que eles negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e a fidelidade, né? É o que diz a palavra do Senhor Jesus em Mateus 23, como nós lemos. Então aqui ele está dizendo, não é, que essa circuncisão, na desobediência da lei, se tornou incircuncisão. Não serve para nada, em outras palavras, não é? E nós percebemos, através de Colossenses capítulo 2, que nós também somos circuncidados, não é? Só que não na carne, no espírito. E não feito por homens e sacerdotes humanos, mas feito pelo sumo sacerdote, por Cristo, né? Colossenses capítulo 2. E aí vem aqui o verso 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que ele está dizendo agora, meu irmão, é que não é descendência, não é forma externa, mas é o coração, porque ele está condenando aqui com esse discurso todo
o religioso, que se diz conhecedor, ensina outros, mas ele mesmo não vive, ele mesmo não é doutrinado pela palavra que ele aprendeu. Conhece, mas não pratica. Não é? E entre aí as questões, não é, sobre a prática e sobre obras, como citou aqui também o apóstolo Paulo, não é? Qual que é a primeira obra que todos nós devemos, não é, executar? No capítulo 6 de João, eu queria que você abrisse lá comigo, capítulo 6 do Evangelho segundo João. No capítulo 6, há uma discussão entre os fariseus, entre esses mestres da lei, com o Senhor Jesus, não é? Essas pessoas que estão ali seguindo Jesus depois daquela multiplicação dos pães, como falamos no domingo passado, elas continuam seguindo Jesus, e Jesus diz a elas, não é, que elas estão seguindo não porque de fato querem ouvir a palavra, querem ser, não é, evangelizados, mas porque comeram do pão, porque viram dos milagres. A motivação está errada. E aí, entre a discussão, no diálogo todo, verso 28, as pessoas perguntaram para o Senhor Jesus: então, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Verso 29, e Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, todo esse contexto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui sobre os religiosos, sobre os moralistas e sobre os ímpios, é para dizer o seguinte, que tem Cristo, tem a fé, sem crer que ele morreu em substituição no nosso lugar, para pagar pelo meu pecado. Se eu não estou convencido de que eu tenho pecado, eu não tenho necessidade de um Salvador. Então, toda essa argumentação é a base que o apóstolo Paulo está montando para a sua argumentação de qual é a esperança, porque pelos homens não há esperança. Os ímpios estão perdidos, os moralistas estão perdidos e os religiosos estão perdidos. E nesses três grupos está incluída toda a humanidade. Então, em resumo, até aqui o que nós lemos, não é? Não tem esperança para a humanidade se não tiver Cristo. E aí eu disse, se não tiver Cristo depois de um tempinho, né, para que você não pensasse que eu estou aqui a falar qualquer heresia ou bobagem. É que até o ponto em que nós estamos é essa argumentação do apóstolo Paulo. Ele está criando a consciência nas pessoas, tentando, não é, na sua argumentação, que os olhos sejam abertos para a compreensão e o entendimento de que sem, não é, Jesus, essas pessoas não têm nada. Por isso a primeira obra, e não é obra de executar o bem ou de qualquer outra coisa, a primeira obra, verso 29 do capítulo 6 do Evangelho de João, a obra de Deus é essa, é crer naquele que ele enviou. Não pediram qual é a obra que tem que executar? É crer em Cristo, não é, como Senhor, como Salvador. Então só percebe a necessidade de Salvador aquele que se vê numa necessidade de ser salvo. E quem se vê na necessidade de ser salvo? Quem reconhece o seu pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Porque o ímpio acha que não tem pecado nenhum, porque não tem Deus. Não tem Deus, não tem padrão moral. O moralista acha que ele está tudo bem, ele não precisa de Salvador. Por quê? Porque pelos seus próprios atos, não é? Ele está tudo muito bem, e os outros não estão. Só que ele, no seu julgamento, ele julga corretamente, mas ele se autocondena porque pratica a mesma coisa. E o religioso? Porque ele conhece a lei, e esse talvez é um peso maior, porque ele conhece a lei, conhece a palavra, mas ele mesmo não vive e não a pratica. E aqui, meu irmão, eu queria fazer um comentário, né? Que eu me lembre aí, deve ter aí pelo menos uns 25 anos, eu nunca fiz essa conta direito, que Deus nos conduziu no caminho do Evangelho. Né? Um dia a salvação entrou na minha casa, minha família, faz pelo menos mais de 20 anos, eu tenho certeza. Né? Eu nunca fiz essa conta. 25, 20 alguma coisa. É muito tempo já. Né? E nesse tempo todo, eu tenho tido, pela graça de Deus, a oportunidade de ensinar e de pregar, não é, a palavra de Deus.
E lendo essas afirmações aqui do apóstolo Paulo, meu irmão, isso é forte, porque eu digo a você, tem pessoas que falam, uau, deve ser muito difícil pregar, deve ser muito... Não, irmão. Numa análise aqui minha, né? A pregação, o estudo, o ensino, não é a parte fácil. A parte difícil é viver a vida cristã, né? É viver segundo o preceito de Deus, é estar atento, porque o tempo todo a sua natureza, não é, luta contra, a sua natureza inclina para o contrário, mas pelo Espírito nós somos direcionados a Deus. É impossível ao homem sozinho andar nos caminhos de Deus, porque a sua natureza não quer, a sua natureza é contrária, ela é escravizada, não é? Mas em Cristo e pela obra do Espírito, não é? Nós agora caminhamos no exercício da vontade de Deus, realizando essas boas obras que de antemão, antes mesmo da nossa conversão, antes mesmo do nosso nascimento, antes da fundação do mundo, Deus havia preparado para que eu e você, que estamos em Cristo, nelas andássemos, né? Então, viver a vida cristã é difícil. E há alguém aí que talvez no seu padrão religioso, pode dizer, você está falando besteira, tal, sei o quê. Então, não tem problema. Na sua maturidade, você vai perceber o que eu estou dizendo. Porque é muito fácil, não é? Olhar para as coisas e achar que está devidamente, não é, nos padrões, mas quando se olha nas minúcias e nos detalhes, não é? Nós nos deparamos na posição que estavam aqueles homens cheios de pedra na mão, querendo atacar naquela mulher, né? Atacar naquela mulher, aliás. E quando nós olhamos e vemos que nós estamos na mesma situação, todos nós devedores, e em Cristo, isso tudo mudou em Cristo, e não em nenhum de nós, não é? Nós percebemos como é difícil o exercício, mas é possível pelo Espírito. Nem é fácil, não é fácil. Como disse o Senhor Jesus, né? A porta é estreita, a larga é outra coisa. Agora o caminho, não é? O caminho, a porta é estreita. Então, meus irmãos, eu queria lembrar a todos, não é, de que o apóstolo Paulo aqui ele está fazendo, não é, a composição da sua argumentação. Lembre, isso é um tratado. Ele está setando as premissas. Isso precisa ser bem estabelecido e por isso aqui não está tendo margem para ninguém olhar aqui e falar, meu Deus, é tudo indesculpável, não tem o que fazer, está todo mundo lascado. É isso mesmo, é o que ele está dizendo. Se não fosse Deus, por sua graça, enviar a Cristo, terminasse a Bíblia aqui, não é? No capítulo 2 que nós lemos, meu irmão, todo mundo, não é? Como dizia uns aí, numa brincadeira, né? No mármore do inferno, porque é só em Cristo. Eu me lembro de um pastor comentando que uma vez foi questionado por uma senhora na sua igreja, e ela disse para ela, pastor, é verdade que todo mundo pecou? É verdade que todo mundo está manchado pelo pecado? É verdade que ninguém, absolutamente ninguém é especial, ninguém tem nada de diferente, está todo mundo no mesmo balaio, na mesma condição, está todo mundo lascado, né? Porque nasceu, não é, debaixo do pecado, herdou o pecado, está todo mundo nessa condição. E aí o pastor disse sim, exatamente isso é o que a Bíblia diz. E aí ele citou o verso 23 do capítulo 3 que nós já lemos, não é? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí ela falou para ele assim, bom, ela é uma senhora bem... a intenção dela era, na verdade, encontrar uma falha e não entender a mensagem do Evangelho. E ela disse, então, e é verdade que Deus é santo? E a sua santidade, não é, em outras palavras, ele é a santidade, não é que Deus é santo, não é? Ele é puro, e nele não existe mácula, não existe falha, não tem pecado, ele é santo, ele é puro. E aí o pastor disse sim, é verdade que todos nós, né, nascemos nessa condição de pecado, todos pecaram e foram destituídos da graça, da glória de Deus, e é verdade que Deus é santo. E aí ela apontou o dedo para ele e falou, pois aí está. Se Deus fosse santo de verdade, como é que pode uma pessoa pecadora
que foi destituída, não é? Existir na presença de um Deus que é santo, sendo que a sua santidade consome o pecado, essa pessoa seria pulverizada. Isso não existe, não tem como. Essa mensagem do evangelho é furada. Se Deus é santo de verdade e o homem é pecador, como vocês dizem, não é? Isso é incompatível. E o pensamento dela, a razão dela, a lógica está correta. O que ela se esqueceu, não é? É que essa é a prisma humana. Agora vem a intervenção divina, né? E aí o pastor virou para ela e disse assim, falou, minha irmã, isso é verdade, verdade. A senhora já viu, não alguma possibilidade de transplante? Ela falou, claro, transplante de órgãos? Tem sim. Tem muita gente que põe o coração, tem muita gente que faz transplante de pulmão, tem muita gente que faz transplante de rim, tem muita gente que faz, né? E aí o pastor, pois bem, minha senhora, é verdade, né? Tem muito transplante. E qual que é o grande problema do transplante? Qual que é o grande risco que todo mundo que se submete a uma cirurgia de transplante tem? E aquela senhora, ela falou, uai, qual que é o risco? O risco é a rejeição. Não é? O corpo está recebendo um corpo estranho, não é? Um órgão que não é dele, e ele pode rejeitar, entender que aquilo não é compatível e rejeitar. Aí ele virou para ela e disse, falou, é verdade, é a rejeição. Quer dizer, então, que não existe transplante de órgãos, porque tem rejeição. Ela falou, claro que não, claro que existe. Tem um monte de gente que é transplantada, rapaz. Ora, como é que se corrige isso? E ela falou, olha, com remédio. É só tomar remédio que ajuda o corpo, não é? Em boa parte dos casos, a contornar a rejeição. E aí o corpo não rejeita aquele órgão, não é? Que vem de fora. E aí ele disse, pois é, meu senhor. E Deus deu um remédio para a humanidade, que é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos cobre e nos limpa de todo pecado. E apesar da minha condição e da minha natureza, o sangue de Jesus que me cobre faz com que eu tenha condições de estar na presença de Deus. É pela graça, minha senhora. Não é pela lógica humana, porque se dependesse de todos nós, estávamos falidos, condenados à morte e à morte eterna. Mas em Cristo e pelo seu sangue, nós somos, não é, libertos, lavados e remidos, e podemos desfrutar da presença do Pai. E que lição maravilhosa é essa, não é? E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, meu irmão, é exatamente isso, contextualizando o que aquela senhora estava tentando sintetizar. Não tem salvação, não tem porta do fundo, não tem uma letrinha miúda lá embaixo, falar, me enquadrei nessa condição, então eu estou livre, estou isento. Não está. Verso 23 do capítulo 3, não é, de Romanos, vai dizer para todos nós, né, de maneira bem clara, saltou aos meus olhos aqui, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem escapatória. E aí alguém, o religioso, vai dizer, mas então, e a lei? É só cumprir a lei, a gente cumpre a lei e fica tudo bem. Aí o apóstolo Paulo vai dar a resposta para esse também, no capítulo 3, eu estou só antecipando, para você entender o racional do apóstolo Paulo, de que ele também está condenando o religioso, nos 3 grupos. Capítulo 3 da epístola de Paulo aos Romanos, olha o verso 20. Não é? Vamos ler do 19 em diante. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, verso 20, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência a Deus, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Preste bastante atenção. Não há possibilidade do cumprimento integral da lei. Alguém pode ainda achar, mas eu guardo o sábado, pastor. Mas eu não tenho feito nada disso, eu guardo o sábado. Como talvez alguns irmãos por aí pensam que com isso, né, estão cumprindo integralmente a lei, guardando todos. Só esqueceram de ler o verso 20. Verso 20 do capítulo 3. Portanto, ninguém, não tem margem para o fulano, o filho do fulano, não, mas aqui tem o passaporte diplomático, não tem ninguém. Ninguém será declarado justo diante do Pai, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Nem os fariseus, nem os mestres da lei, nem os autores da lei, ninguém, porque ninguém é capaz de fazer. E para que serve a lei, então?
A lei expressa o caráter de Deus, a lei expressa o padrão moral de Deus, a lei é santa, ela é pura. Para que ela serve? Ela vem, como diz aí o apóstolo Paulo no verso 20, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É porque tem a lei que indica o padrão moral de Deus, que eu consigo ver que eu não me encaixo nela. Ela delineia o meu pecado. É olhar para a lei como no espelho eu consigo enxergar todas as minhas falhas. A lei demonstra as minhas falhas. É como aquela senhora dizendo, não é, Deus é santo? É a lei é pura e é santa. A lei é boa, ela não é ruim. E eu sou pecador. Então eu, confrontado com ela, me lasquei. Não tenho o que fazer. Por isso diz o apóstolo Paulo, ninguém será declarado justo baseado-se na obediência da lei. Então qual é a questão aqui? Lascou. Pois é o remédio contra a rejeição. É o sangue de Cristo, que na sequência o apóstolo Paulo começa agora o anúncio da esperança. Primeiro ele está dizendo a catástrofe, a condição da catástrofe. Por isso eu tenho só tomado cuidado, porque até onde a gente está, ele está pondo todo mundo no balaio da condenação. Daqui a pouco ele vai começar o anúncio da boa nova e da esperança. É aquela história, você só vai buscar um salvador se você entender que você precisa de um salvador. Se você acha que você já está salvo, que está tudo bem, é só ser bonzinho, é só fazer boas obras, que você vai para o céu, a sua confiança está onde? Em você, na sua capacidade, não em Deus. Por isso, Jesus disse àqueles homens em João 6, a obra de Deus é essa, é crer naquele que ele enviou. Porque ao crer em Cristo, você crê, não é, com arrependimento, porque entendeu que precisava de um Salvador, e Deus enviou esse Salvador, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meu irmão? Nós vamos ficando por aqui, e na sequência avançamos para o capítulo 3. Glória!